Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje, o amor lança fora todo medo. Eu vou estar lendo lá em 2 Crônicas 2:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Manda-me também madeira de cedros, cipestres e sandro do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus. Quando o Senhor me falou, né? Amor, aqui fala do amor incondicional, que é o amor de Deus, né? Que ele deu o seu filho para morrer na cruz para nós. Então, é o amor de sacrifício, é o amor de Deus conosco. E aí, quando o Senhor, se você ler lá, você vai ver que o 2 fala que Salomão fez uma aliança com Irão para construir o templo. Fez uma aliança. A aliança fala de compromisso, de fidelidade, né? E foi quando o Senhor falando hoje do amor, né? O amor lança fora todo medo, e lembrando de, né, essa semana, o Senhor falando da construção, e também ontem falando do renovo, e pensando, quando o Senhor nos renova, Ele vai nos entregar algo. Lembra que cada um de nós temos um projeto, um propósito, e Ele vai dando os projetos para a gente fazer. Só que primeiro, lembra que Ele vai fazendo em nós, que é limpou a casa, desvaziou a casa, só que aí é como se ele vai desconstruindo e constrói algo dele em nós, e depois ele usa nós para construir. E é tão interessante que aí quando, né, pensando, né, ele nos renova, ele entrega um projeto hoje que é sobre o propósito, porque cada um de nós temos um propósito, então ele vai dando os projetos que a gente vai construindo aqui. E ele já tá falando, lança fora por quê? Porque quando vem algo novo, algo diferente, né, algo que ele nos entrega, vai vir o medo, naturalmente. Vem medo por quê? Porque tem desafio, né? Será que eu consigo? E o Senhor nunca vai dar algo que a gente acha que a gente vai conseguir. Não, até porque a gente precisa depender dele. A gente precisa depender dele totalmente. Até porque se você ler nesse versículo aqui, ó, você já vê que Salomão tá pedindo para trazer madeira. E é tão interessante, né, que se você ler cada madeira, tem cada coisa que ele pede aqui. Eu tava fazendo estudo, né? E eu tava vendo, porque cada coisa, ó, cada madeira, né? Cada que ele vai pedindo fala, ó. Cada madeira tem um significado. Deixa eu ver, eu até anotei aqui para falar. Só um minutinho. Ó, madeira de cedro. Ela associa a realeza, a força, as bênçãos divinas, conexão com Deus. Então, ó, cipestre fala da força, da resiliência, vida eterna. Então, o sandro, da pureza, da beleza, da fragrância. Então, cada coisa, cada madeira tem um significado. Lembra que tem um código, né? Tem um profundo, ou seja, ele tá ali pedindo as madeiras, e é tão interessante que ele pede. Isso daí também tá ensinando a gente a depender das pessoas, porque Deus vai dar algo pra gente que nós vamos precisar de pessoas. O Senhor, cada um tem um propósito. O propósito meu é porque o projeto dele é um só, mas cada um de nós temos um propósito. Então, o meu propósito vai alcançar o projeto do outro. E assim é vice-versa, porque um depende do outro. Por quê? Até porque fala assim, o Salomão fala, né, para Irão, que os servos dele sabem cortar madeira. Cortar fala de poda, né? Fala assim, ou seja, já é pessoas que já tá caminhando, que já sabe aceitar não, lembra? A poda fala das coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas pra gente crescer, ou seja, já são pessoas mais maduras, já são pessoas que estão caminhando com Jesus, já são pessoas, e tanto que ele faz uma aliança com alguém, com um rei que que já era coisa do pai dele, ó. Lembra da honra? Ele tá aí honrando o pai dele porque ele chamou o rei que era, né, tinha contato com o pai dele, era gente conhecida, então ele não fez aliança com qualquer pessoa, a gente não faz aliança com qualquer pessoa. E aí foi interessante que ele
Fala, ó, você vê, ele tá pedindo a madeira ali, ele fala qual madeira que é, e aqui o Senhor nos ensina algo, porque isso fala também da dependência nossa com Deus, porque mesmo que Deus vai dar um projeto para nós, Jesus vai entregar um projeto para nós sobre o nosso propósito, a gente vai ter que estar sempre perguntando. E aí o Senhor, ele vai fazer, ele vai falar pra gente, igual Salomão fala, eu sei que o seu servo sabe cortar, tipo assim, Deus vai nos direcionar também, mas nós vamos ter que falar. Aqui Salomão tá ensinando a gente pedir, a ser humilde, por mais que ele era o homem da sabedoria, né, Salomão, lembra que eu falei ontem? Ele pediu sabedoria para Deus, e ele é o homem que Deus deu sabedoria para ele. E ele era um rei, então assim, ele não precisava pedir, ele tá pedindo, né? Ele pede. Então, ou seja, a humildade, independente que o Senhor nos entregar algo que seja grandioso, porque ele ia construir um templo, a gente tem que continuar com a humildade na dependência de Deus e do outro. Porque, olha, ele está dependendo também de outras pessoas, porque ele vai precisar da madeira, o outro tem a madeira, o outro corta, então assim, um depende do outro. O projeto do Senhor é um só, mas são cada um com o seu propósito. Cada um, e ele vai dar, né? E é tão interessante quando comecei a ler sobre, falando do amor lança fora, porque quando o Senhor falou ontem do renovo, ele vai entregar algo pra gente. E hoje ele tá falando o quê? Que o amor lança fora todo medo, ou seja, o amor, quem é o amor? Jesus já pagou o alto preço para nós lá na cruz, então, ou seja, já mostrou o maior amor. Então a gente sabe que o amor é Deus, ele vai tirar todo o nosso medo, porque ele vai trazer algo, mas a gente tem que saber que o amor lança fora, tira o medo da gente. Vai vir um medo pra gente depender do Senhor, mas não é pra gente parar e falar não consigo, bloquear e falar não vou fazer. Não, se o Senhor te entregou, ele sabe que você é capaz, ele já te preparou para isso. Mas ele sabe também que você não vai ser sempre algo maior, algo talvez que você não vai ter condição, e tudo que ele te dá, ele já tem tudo preparado, tudo, e essa confiança a gente tem que ter, e essa confiança a gente só tem tendo fé, porque ele não vai entregar tudo pra gente, mas a gente vai ter que crer, porque ele fala o amor lança fora todo medo. Se o amor lança fora todo medo, a confiança tem que ser nele, porque ele é amor. Ele já demonstrou o amor maior aqui para nós. Então, a gente tem que lembrar, ele vai entregar, como assim? Vai entregar o projeto e ele vai mostrando aos pouquinhos pra gente. Só que quando ele entrega uma promessa, ele já fala onde você vai chegar. Só que ele não vai falar todo, ele vai te levando a viver aquilo. E às vezes ele vai te falar algo que é grandioso e você vai falar, nossa, como que eu vou chegar nisso? Não tenho condição, ixi, não, mas o Senhor tá falando o que? Ele já tá falando, tira fora o medo, entrega. A gente já sabe, ele lança fora o medo, entendeu? E então isso daí traz assim uma coisa muito muito forte, porque a hora que ele comecei a ler aqui também, ele fala, né, Salomão falando que os servos de Irão ia juntar com os dele, ou seja, fala da comunhão, de um depender do outro, porque tipo assim, ele sabe, mas ele ia juntar a turma dele com a turma do outro rei, ou seja, as bênçãos virão sobre tudo. Até se você ler ali, você vai ver que ele abençoa depois os servos. Então, assim, o projeto é um só de Deus, mas cada um com um propósito. Então, o Senhor vai abençoar todos, porque tá todo mundo no mesmo propósito. Tá todo mundo na mesma direção, porque o Pai é um e o projeto é do Senhor. A gente vai usar o propósito que ele deu para nós, por isso que ele dá para cada um propósito, mas só para concluir o projeto dele. E isso é a nossa caminhada dia a dia com o Senhor. Por isso que é importante a gente depender totalmente dele, né? E viver cada dia na dependência dele. Então hoje ele tá falando, lança fora todo medo, porque os desafios vai chegar, ele vai estar entregando algo novo, lembra que ele tá falando? Coisas maiores virão, então, ou seja, ele vai entregar coisas grandes pra gente, e ele já tá falando, lança fora todo medo, o amor lança fora, ou seja, ele vai lançar fora todo medo. A gente tem que não parar. Não retroceder, não achar o medo vai vir, sim, é necessário para a gente depender dele, isso em tudo na nossa vida. Às vezes hoje você está vivendo algo que você acha impossível, mas o Senhor já está falando, o amor lança fora todo medo, ele lança fora todo medo. Que nós possamos depender dele nesse dia, sabendo que ele está levando a gente a construir algo
que é sobre o projeto dele, né? E é grandioso, porque quando fala Salomão está construindo um templo, imagina. E primeiro Salomão, né, é assim, fala que vai construir um templo para ele, para o reinado dele. O reinado dele, enquanto ele também está construindo um templo para o Senhor, ele está construindo também dele. Lembra que eu falei que mesmo o Senhor fazendo em mim, ele já estava me usando para eu compartilhar com algumas pessoas, que ele vai fazendo a construção na gente e vai levando a gente a construir também junto. Vai entregando o projeto devagarzinho para a gente fazendo os pequenos, né, construçãozinha, mas depois ele vai levando a gente para fazer algo maior. Ele não vai entregar algo que ele sabe que a gente não está preparada. Então, tudo que ele nos entregar, mesmo sendo grande, nossa, eu não consigo ver isso. É só confiar no Senhor e hora com medo vir falar, o amor lança fora todo medo. É isso que o Senhor já está nos falando hoje. Então, tudo que você se deparar com o novo que está chegando do Senhor, porque é algo do Senhor, porque isso é o que o Senhor está dizendo, né? O amor lança fora todo medo. E quem é o amor é Deus, que já deu o seu Filho na cruz para nós. E é tão maravilhoso que Jesus, né, deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos lembrar que Ele está conosco e que Deus é maior e tudo que Deus nos deu, Ele é tão maravilhoso que Ele já está falando, né? Ele tira o nosso medo. Que nós possamos confiar totalmente nele e fazer o projeto que é dele. Não parar. Seguir em frente. Amém? Eu vou fazer uma oração para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por esse sábado maravilhoso, por esse dia, sabendo que o Senhor é grande e o Senhor nos entrega coisas grandes, Pai. E hoje o Senhor está dizendo para nós que para a gente lançar fora todo medo, e é o Senhor que faz isso, que nós possamos depender do Senhor em todo o tempo, que nós possamos, ó Pai, seguir em frente, seguir, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, como diz a Tua palavra, que todos os dias o Senhor estará conosco, e que o Senhor é que vai nos guiando, e que nós não estamos sozinhos, que nós só basta confiar totalmente em Ti, e que nada o Senhor nos entrega sem a gente conseguir, porque tudo que o Senhor nos entrega, o Senhor já nos capacita, porque a capacitação vem de Ti, não é sobre nós, e que nós possamos lembrar disso todo o tempo, Pai, que é o Senhor que está fazendo em nós e através de nós. Assim é minha oração, Pai, peço que o Senhor abençoe cada um, e que se tem alguém aqui que está com medo, que está se sentindo, Pai, que não consegue, que é incapaz, Pai, que vem uma força de dentro, Pai, que é só o Senhor que pode pôr, que o Senhor aumente a fé, Pai, aumente a força, Pai, que todo medo saia, como o Senhor nos falou, que o amor lança fora todo medo. Lança fora, Pai, em nome de Jesus. É no nome que há poder que eu oro. É no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e continue fazendo o propósito do Senhor. Abençoe outras vidas, tá bom? Boa tarde, Deus abençoe, tchau.